A gente está construindo mentes muito, mas muito maiores que as nossas. E essa pode ser a maior conquista da história da humanidade. Ou, quem sabe, o nosso capítulo final. Bom, vamos entender isso melhor. Olha, isso aqui não é ficção científica, não. É um aviso bem direto do Centro de Segurança em IA. E o ponto crucial é que essa declaração foi assinada pelas mesmas pessoas que estão construindo essa tecnologia. Isso já mostra o peso do que a gente vai discutir aqui hoje. Então, como é que a gente deveria encarar essa tecnologia que avança tão rápido? É só mais uma ferramenta poderosa, tipo o fogo ou a eletricidade? Ou será que é algo fundamentalmente novo e talvez bem mais perigoso? O que a gente vê aqui é o grande dilema da IA, né? De um lado, tem um potencial quase utópico de transformar nossa sociedade para muito melhor. Do outro, medos profundos que mexem com a nossa autonomia e até com a nossa sobrevivência. É esse abismo entre a promessa e o perigo que faz essa conversa ser tão urgente. E olha, antes mesmo da gente chegar naqueles cenários mais distantes de superinteligência, já existe um risco bem claro e presente. A IA já está sendo usada para manipular nossa percepção da realidade, sabe? Desfazendo o que a gente entende como verdade. Isso pode soar como algo de filme, mas é a realidade de hoje. A capacidade de criar pessoas sintéticas para fins de propaganda já está aí, sendo usada por governos e borrando as linhas entre o que é real e o que é artificial em uma escala global. Vamos pegar um exemplo concreto. Existem alegações de que, durante a pandemia, a mídia estatal chinesa usou IA para criar uma pessoa que simplesmente não existe. Um italiano, com rosto e perfil social falsos, tudo para promover uma narrativa de gratidão internacional. Isso mostra que não são só grupos estranhos, mas governos mesmo, usando gente criada por IA para atingir seus objetivos. Mas a desinformação talvez seja só o começo do problema. O que realmente tira o sono de muitos especialistas é o que acontece quando esses sistemas não só imitam a inteligência humana, mas a superam de longe. É aí que entra o espectro da superinteligência. O conceito central aqui é a inteligência artificial geral, a IAG. Não estamos falando de uma IA que é boa em uma coisa só, tipo jogar xadrez. A gente está falando de uma IA que, em teoria, poderia aprender e fazer qualquer tarefa intelectual que um ser humano faz, e, provavelmente, muito melhor. Tá, mas como exatamente uma superinteligência poderia se tornar uma ameaça? Os pesquisadores já mapearam alguns caminhos bem preocupantes. E não é só um cenário de filme de ação com robôs. Os riscos vão desde a perda total de controle até coisas mais sutis, como uma IA com objetivos que não batem com os nossos, ou com uma ética toda torta, o que poderia levar a consequências terríveis que a gente nem consegue imaginar agora. Certo, vamos tentar colocar isso em números. Em 2022, uma pesquisa perguntou a centenas de pesquisadores de IA qual era a chance da gente não conseguir controlar a IA e isso levar à nossa extinção. A resposta é alarmante. Quase metade deles acha que é uma chance de 10% ou mais. Pensa bem nisso, um risco de 1 em 10 de um resultado catastrófico. E essa preocupação não vem de gente de fora, de leigos no assunto. Os alertas mais fortes vêm justamente das mentes mais brilhantes que estão lá no dia a dia construindo e supervisionando essa tecnologia. O alerta já chegou nos níveis mais altos da governança mundial. O próprio secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, reconhece que os próprios criadores da IA estão alertando para riscos catastróficos. Ele até já defendeu a criação de um órgão de vigilância global só para ficar de olho nessa tecnologia. E essa lista de nomes aqui é impressionante. Não são críticos de fora, são os arquitetos desse novo mundo. Quando os CEOs das maiores empresas de IA, os pioneiros que criaram as bases da tecnologia e figuras como Bill Gates assinam a mesma declaração de alerta, bom, aí o mundo precisa prestar atenção. Isso tira o debate de um cantinho e coloca no centro das preocupações da nossa era. Com tantos alarmes soando, o mundo agora corre para tentar descobrir o que fazer. Uma busca global, bem complexa e às vezes até conflitante por algum tipo de controle já começou. Vamos dar uma olhada na linha do tempo para ver como isso está se desenrolando. Dá para notar uma aceleração absurda. Por um tempo, o progresso foi lento. Mas olha só 2023. A primeira reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o assunto. Compromissos voluntários nos Estados Unidos, uma ordem executiva da Casa Branca. A urgência está aumentando. Só que a resposta não é uma só. Basicamente, existem 3 abordagens competindo. Uma é a de um órgão global, como a ONU propôs.
Outra é cada país ou bloco criar suas próprias regras, que é o que a União Europeia está fazendo, enquanto a China, por exemplo, não gosta muito da ideia de regras globais. E a terceira são os acordos voluntários das próprias empresas, que é mais o estilo dos Estados Unidos. Um ótimo exemplo dessa abordagem de regulamentação mais dura é a Lei de IA da União Europeia. A ideia é criar um conjunto de regras com força de lei, bem abrangentes, para gerenciar sistemas que eles consideram de alto risco. Isso pode acabar virando um modelo para o resto do mundo. Mas tem muita gente que não confia na boa vontade das empresas. A crítica, como essa da Ambacak, do AI Now Institute, é que promessas voluntárias, feitas a portas fechadas, não substituem uma regulamentação pública e forte. Afinal, as empresas nunca concordariam sozinhas com as regras mais rígidas que talvez sejam necessárias. E isso tudo nos leva de volta à questão final. A tecnologia que a gente está criando tem o potencial de resolver alguns dos nossos maiores problemas, mas também de criar o maior de todos. A gente está na porta de uma nova era da inteligência, mas o que isso vai significar para o futuro da humanidade? Bom, essa ainda é uma pergunta sem resposta.